Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todas. Estamos aqui de novo, Dr. Tireoide. Eu quero fazer uma explanação para vocês hoje a respeito do hipertireoidismo e que suplemento nós podemos estar utilizando para melhorar essa condição do hipertireoidismo. Muito obrigado a todos aí que estão entrando, muito obrigado pela presença e, como sempre, pessoas muito queridas aí que têm nos visto, né? E, acima de tudo, as lives têm que ser lives gostosas, né? Leves, a gente tem que falar um pouquinho mais descontraído, né? Porque eu tenho visto aí, já estou, para falar a verdade para vocês, cansado, né, de tanta opção que eu tenho visto aí, principalmente no Instagram, no Facebook, em tudo que é lugar, né? Realmente a coisa tá nesse nível aí, tá bom? Só um minuto, eu vou ter que abrir a porta do meu cachorro. Um minutinho só, por favor. Pode ir, Theo. Pronto. Pronto, voltei. Então, Teobaldo teve que sair, né? Como vocês sabem, não tem hora, senão ele vai ficar latindo como um louco aqui em casa, né? E a gente não consegue fazer a live com vocês. Muito bom. O hipertireoidismo, para quem não sabe, ele é uma patologia onde você tem um excesso de hormônio da tireoide. Você tem muito hormônio lá disponível, principalmente nos seus tecidos, né? Eles vão com uma velocidade, com uma força muito grande e faz com que você tenha aqueles sintomas clássicos, né, do hipertireoidismo. Batedeiras, tremores, ansiedade, uma série de coisas que são às vezes incontroláveis. E você pode ter coisas mais graves, como, por exemplo, você pode ter arritmias cardíacas, você pode ter aquela doença que o olho fica mais para fora, né? Chama-se exoftalmia. E os tratamentos hoje, né, que estão sendo propostos, eles são tratamentos que a gente vê, obviamente, na maioria dos profissionais e na maioria dos livros, né, indicando que a pessoa tome duas coisas, basicamente. São dois remédios químicos, né, não são suplementos. Então, é o propiltiuracil, é um remédio um pouco mais antigo, que se usava mais, e atualmente se usa bastante o Tapazol, para quem conhece aí, ou quem tem o hipertireoidismo já deve ter ouvido falar do Tapazol. Então, os dois medicamentos que você pode utilizar é o propiltiuracil e o Tapazol. Bom, mas pouco se fala a respeito do que você pode realmente fazer para estar controlando essas reações. Muita gente também me pergunta, doutor, foi me indicado propanolol, foi me indicado atenolol, para eu controlar um pouco essa batedeira que me dá, esses tremores. Realmente, o propanolol é um medicamento que tem um excelente efeito, aliás, é um medicamento antigo, não é um medicamento novo, ele é um medicamento já que existe há muitos anos, e ele funciona muito bem. Por quê? Não é só porque ele é um remédio que também é utilizado para hipertensão, mas ele é um remédio que é utilizado para diminuir a sua frequência cardíaca. E ele é um medicamento assim, que tem uma ação muito boa, porque ele inibe a função da tireoide. Então, aqui vai uma dica para vocês. O propanolol, que é muito usado também para tratar hipertensão e tem disponível na rede pública de saúde, ele tem que ser muito... você tem que ter muito cuidado quando ele é utilizado para quem tem o hipotireoidismo.
Porque o que acontece? No hipertiroidismo, beleza, joia. No hipertiroidismo, né, você já vai ter uma ação muito bacana. Agora, quem tem o hipotiroidismo, que a tiroide já está funcionando de menos, e você dá um propanolol, muito pior, né? Além disso, que é o nosso assunto aqui de hoje, né? Não vou me prolongar muito nessa live, eu acho que as pessoas ficam cansadas quando você vai se prolongando demais, né? E a gente vai entrando já no que interessa para vocês, é realmente a gente definir que você tem que suplementar tanto no hipo como no hiper. Como o assunto aqui hoje é hipertiroidismo, eu vou tratar para vocês o que a gente usa. Além do suplemento que eu vou falar já para vocês, que é o suplemento mais importante, que ele é um aminoácido, na verdade, a gente tem que cuidar muito bem da vitamina D. Então, a vitamina D é extremamente importante. Se você nunca fez um exame de vitamina D, solicite ao seu médico, faça um exame de vitamina D, que você vai precisar dela em ordem. Nós recomendamos, em média, a vitamina D acima de 50 como sendo um valor bacana. Sempre falo isso aqui nas minhas lives, nas minhas informações, quando eu passo para vocês. Além disso, a gente tem que ter uma atenção especial, né, para que esse cálcio aí que está circulando no seu corpo, ele não seja direcionado para o lugar errado, como por exemplo vesícula, rim, que ele não seja direcionado para as artérias e ocorra entupimentos. Então, sempre que você for usar a vitamina D, você deve suplementar junto a vitamina K2. E até se fala que você pode usar mais tipos de vitamina K. Mas basicamente, para você entender, a vitamina K2 ela é muito boa quando utilizada em conjunto com a vitamina D, porque ela vai jogar esse cálcio no lugar correto. As pessoas que têm hipertiroidismo, elas podem ter um mecanismo alterado do cálcio. Então, elas têm um problema lá numa enzima, e elas podem desenvolver osteoporose com muita frequência. Por quê? Porque existe uma descalcificação óssea por essa ação do hormônio tiroidiano, que ele não é eficaz, né? Ele está exacerbado, e é óbvio que o seu corpo sofre com isso. Então você precisa ter isso ali de maneira equilibrada. Então o cálcio, né, você tem que dosar também, pode ser feito o calciônico ou cálcio na sua urina. Você pode dosar a vitamina D, que também é fácil. Não é possível dosar a vitamina K2, mas sempre que nós damos a D, você dá a vitamina K2 sem problema nenhum. E o que mais que nós temos que fazer? Nós temos que verificar a vitamina a gente tem que utilizar a vitamina E, a gente tem que utilizar as vitaminas do complexo B, principalmente dando ênfase na B12 e o ácido fólico, que eu sempre falo. Então, esses itens, vocês já que conhecem meu trabalho, já devem ter visto que eu falo muito sobre eles. Então, fique muito atento a isso. Bom, mas qual é o suplemento que eu tanto falei e chamei a atenção de vocês? Esse suplemento é a L-carnitina. Então, anote aí, L de laranja, carnitina. Então, o que faz a L-carnitina? A L-carnitina, ela tem uma ação, né? Porque o hipertiroidismo, ele empobrece os depósitos de L-carnitina nos tecidos do nosso corpo. Então você tem ali uma baixa, uma pobreza da L-carnitina nos tecidos. E eu preciso, de certa forma, tentar inibir esse excesso de hormônio T3, né? A triodotironina e o T4, que a própria levotiroxina está ocorrendo ali. Então, a L-carnitina, como é que ela age? Então, falando um pouquinho tecnicamente para vocês, a L-carnitina, ela é um antagonista periférico da ação do hormônio da tireoide. Ou seja, ela não é um inibidor direto da ação. Ela inibe
né, essa ação periférica, ou seja, naqueles tecidos, né, ela retarda essa explosão que ocorre nos tecidos, né, e ela vai inibir a entrada do hormônio T3, que é a triodotironina, e do T4 nos núcleos celulares. Então, parece uma explicação muito técnica, mas eu preciso falar para vocês como foi feito, né? Como está escrito nesta pesquisa, que tem um trabalho científico sério, que foi publicado numa revista, né? Que já não é tão recente, mas ele afirma isso. Principalmente quem tem aquelas formas mais graves do hipertireoidismo, né? Que tem, principalmente quem tem o que se chama de tempestade tireotóxica, ou seja, a pessoa passa muito mal, acaba até ser hospitalizada, realmente a L-carnitina tem o estudo mostrando um excelente efeito. Então, aqueles clientes, né, que comprovadamente têm esse hipertireoidismo diagnosticado ou que já tomam uma medicação inibidora, né, como Tapazol e o propiltiuracil, nós vamos pensar em utilizar em conjunto, né, para esse cliente, a L-carnitina, porque ela vai tentar ajudar, né, fazer o quê? Fazer essa inibição que eu falei. A minha experiência em consultório com o uso da L-carnitina é muito boa. A gente consegue, em alguns pacientes, a gente consegue reduzir a dose desse inibidor tiroidiano, como Tapazol e assim por diante, e tentar melhorar essa qualidade de vida da pessoa. E é interessante porque a L-carnitina, ela diminui um pouco esses efeitos que ficam lá perturbando a pessoa. Por exemplo, o tremor melhora, porque você vai ter menos hormônio T3 ali nos tecidos, melhora a batedeira. Lógico, as pessoas podem tomar o propanolol, que melhora muito, mas muitas vezes você precisa de doses muito altas de propanolol. Tem pessoas, às vezes, que precisam de 80, 120, 160 de propanolol para poder ter um controle ali da taquicardia ou de uma possível arritmia que ela tenha, né? Obviamente, não existe só o propanolol. Você pode usar outros produtos. Mas, com o uso da L-carnitina, a gente vai ter essa redução de doses de alguns elementos que vão te ajudar muito. Além disso, existem outros elementos que você pode estar utilizando, que infelizmente a gente tem no Brasil. Eu vou falar numa próxima oportunidade, porque o assunto hipertireoidismo é um assunto longo, né? A gente fala bastante do hipotireoidismo, mas do hiper a gente tem falado pouco. Então, a doença de Graves também eu vou falar para vocês, que é uma forma de hipertireoidismo. Então, a gente consegue aí dar uma ajuda para vocês. Estão perguntando do magnésio? Sim, o magnésio é usado em todas as formas de hiper, como no hipotireoidismo. Mas o enfoque que eu quero que você leve daqui hoje é realmente pensar em conversar aí com o seu médico, com o seu nutricionista, ou eventualmente as pessoas que precisam de uma orientação para utilizar a L-carnitina. Então tem que saber usar, você não pode sair aí tomando por aí inadvertidamente a L-carnitina, tem que ser estudado. As doses de L-carnitina são maiores, né, do que as doses habituais que se usa. Isso você encontra pouco em alimentos. Então, tem muita gente que me pergunta, até está perguntando aí, doutor, eu tenho algum alimento que eu posso comer que tenha a L-carnitina? Tal? Muito pouco, assim. A quantidade que você vai precisar é uma quantidade maior, e realmente o alimento ele não vai suprir essa necessidade. Então, eu utilizo sim, com bastante eficiência. A gente consegue melhorar realmente o processo, mas é importante você saber que você não pode trocar o seu tratamento por completo, né, pela L-carnitina.
Então, tem gente que fala, então eu vou parar com o Tapazol, porque tem pessoas que me falam, ele me faz mal, eu vou parar com ele. Não, na verdade é porque você ainda não está controlado. A sua reação tecidual, ela não está melhor. Então, se você somar, né, sei lá, o Tapazol talvez numa dose menor, a gente usar o propanolol numa dose mais adequada para não te dar efeito colateral também e associar a L-carnitina e essas outras coisas que eu disse, com certeza você deve melhorar. Então não é impossível que isso aconteça. Só que o hipertiroidismo, ela é uma doença muito traiçoeira. Por que eu falo que ela é traiçoeira? Porque ela nos apronta surpresas. Então, de repente você tem um cliente que está muito bem controladinho e de repente ele estoura tudo e de repente ele não fica bem, né? No hipertiroidismo você não tem tantas opções como você tem, por exemplo, no hipotiroidismo, né? E a gente só tem 2 opções de remédios, tem lá os beta-bloqueadores, né, que o propanolol é um deles, e agora eu estou passando essa outra informação para vocês, tá? E aí, se vocês ainda têm dúvidas, né, tem gente me perguntando sobre o hipotiroidismo, como sempre eu falo aqui para vocês que eu tenho o maior prazer em responder todas as perguntas. Vocês me mandem as perguntas aí, ou no Facebook, ou aqui no Instagram, mandem pra gente. Eu tenho o maior prazer em estar respondendo para vocês tudo que vocês querem saber. E as pessoas me perguntam, por exemplo, qual é a melhor forma de você usar, né, por exemplo, esses suplementos? A gente usa oral, você tem que saber utilizar a forma oral, porque às vezes determinado suplemento ele vai ser inativado pelo suco gástrico, pelo suco digestivo, né, que ele é ácido, né? Um deles, por exemplo, é a vitamina D. Então você tem que tomar alguns cuidados. Os suplementos por via oral, eles têm o problema que tem que ser absorvidos ali pelo intestino, eles têm que ser modulados pela sua digestão, então você tem que trabalhar essas doses. Você também pode usar algumas suplementações na forma injetável, mas como você tem que dar uma continuidade para essa suplementação, como é o caso, por exemplo, da L-carnitina, você tem que utilizar via oral, porque você não vai usar, obviamente, um suplemento injetável todo dia para aquele paciente. Mas, quando ele chega num estado descontrolado do hipertiroidismo e você vai ter que medicá-lo e fazer alguma coisa urgente, né, você vai e utiliza até a via pela veia ou intramuscular, que não é tão legal, mas você utiliza a via venosa. E aí você depois vai complementar, você vai fazer uma fórmula magistral numa farmácia de confiança, que tem uma boa qualidade de matéria-prima. Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu tenho visto, infelizmente, alguns suplementos, alguma dessas coisas que a gente tem feito, né, prescrito, não está com a qualidade adequada, não está com o fator de correção adequado. Para quem não sabe, fator de correção, quando você prescreve, por exemplo, magnésio para alguém, uma própria L-carnitina, às vezes a farmácia ela vai ter que fazer o fator de correção daquele produto que ela vai dispensar para você. E às vezes, alguns lugares querem vamos dizer, disputar mercado e cobrar um pouco mais barato. Aí o que acontece? Eles não usam fatores de correção, usam matérias-primas de origens um pouco complicadas. E aí o que acaba acontecendo? Não tem o efeito adequado. Então, quando você tem um produto legal, uma matéria-prima de qualidade, você garante que aquela pessoa está recebendo aquilo que você prescreveu. Então, isso vale para levotiroxina, isso vale para triodotironina, que é o T3, isso vale para o Armor Thyroid, que a gente prescreve para hipotiroidismo, tá? Para o hipertiroidismo, a gente prescreve o propiltiuracil e o tapazol, como eu falei para vocês. Então,
quando a gente vai usar a L-carnitina e os outros elementos, a gente vai ter esse cuidado. Então eu quero que você fique atenta a isso, você que está me ouvindo aí. A gente tem várias possibilidades, cada pessoa a gente vai ter que estudar qual é a dose melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, quando a gente faz lives aqui no Instagram, no Facebook, o médico ele está proibido de dar receitas aqui. Então eu não posso ficar dando doses, receitas pelo Facebook, porque o Conselho Federal de Medicina ele nos proíbe de a gente falar esse tipo de coisa. Então assim, tome tantas miligramas de tal coisa, tome tanto de tal coisa. Ele nos proíbe e infelizmente a gente entra numa questão ética se a gente começar a dar receitas de bolo. Então isso não é uma coisa ética de se fazer. Justamente por isso que a gente não consegue, às vezes, falar, olha, tome tanto, tal. Então, o que eu recomendo? Você achou legal, você achou interessante o que eu estou falando aqui, procure um profissional que tenha capacidade de te entender. Infelizmente hoje foi um dia muito triste, sabe? Compartilhar aqui com vocês. Porque, poxa, eu atendi desde o período da manhã até agora no fim da tarde e atendi hoje 6 clientes novos, né? Que tinham um quadro misto, assim, hipotireoidismo, hipertireoidismo. E o que a gente fica muito triste, né? A gente fica muito triste com a abordagem que está sendo feita para essas pessoas. Então, assim, ninguém aborda dieta, ninguém se preocupa em dar suplementação, né? Ninguém se preocupa em ver os produtos tóxicos que essa pessoa está ingerindo, né? As toxinas, os produtos químicos, né? As pessoas estão usando muito EDTA, muito parabeno, estão comendo muito fitalatos. Então, assim, esse tipo de coisa vai lá e interrompe, atrapalha a ação dos hormônios. Então eu fico muito triste. Por quê? Porque a gente vê pessoas que poderiam estar sendo tratadas já há muito tempo, poderiam estar melhor desse estado, né? E infelizmente não encontram isso. Ficam batendo de cabeça em cabeça, de profissional em profissional. Não é que eu sou um médico melhor que os outros, absolutamente. A gente estuda muito, a gente vai atrás, a gente sai do Brasil, a gente vai ver coisas fora. E realmente a gente tem visto alternativas melhores. Então eu nunca vi, sinceramente falando para vocês, eu nunca vi ninguém prescrever L-carnitina para um paciente que tem hipertireoidismo. Então é hipertireoidismo, hein? O pessoal que tem hipotireoidismo aí que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não vai tomar L-carnitina, porque vai piorar a função da sua tireoide. Então, as pessoas que têm hiper, poxa vida, tem que ter pelo menos uma consciência disso. E não é modismo, não é que, isso é invenção, isso não existe. Existe sim. Tem trabalho mostrando isso, porque muito profissional fala assim, isso não tem comprovação científica, isso não é verdade e tal. Mas espera aí, ele foi pesquisar? Ele foi atrás? Ele foi ler? Não, ele não foi. Então, se ele não fez isso, desculpa, ele não está preparado. Ele está fazendo uma coisa que ainda está muito atrás do que a gente pode fazer hoje. Então, não fiquem preocupadas aí, me mandem as suas perguntas, tá? Eu vou ter o maior prazer de responder tudo o que vocês querem saber. É só encaminhar para mim, ali no Face, aqui no Instagram, a gente responde tudo, tá? Sem nenhum problema, porque eu não consigo ler, tem muita coisa passando e eu acabo não conseguindo ler tudo que aparece aí, porque hoje eu estou focando mais nessa questão do hipertireoidismo. As minhas seguidoras aí, meus seguidores, estão pedindo muito para a gente conversar sobre hipertireoidismo também, né? Porque muita gente acaba perdendo a tireoide, acaba tendo que fazer uma cirurgia,
né, da retirada da tireoide, quando você não consegue mais controlar a reação do hipertireoidismo, né? E às vezes utilizar o iodo, o famoso iodo radioativo. Então, ele é um iodo que se toma, né, para matar ali a função da glândula tireoide. Por isso que eu sempre estou falando de iodo, sempre estou trabalhando nisso daí, né, para a gente poder orientar as pessoas, tá? Então, uma coisa que serve para uma pessoa pode não servir para outra, pode não ser boa para ela. Então, a gente faz muito esse cuidado, né, esse tipo de reação aí, de individualizar o tratamento para a pessoa. Mas por isso que eu falei que eu fiquei triste, porque a gente não vê isso acontecer. A gente vê simplesmente uma prescrição, uma solicitação do exame de TSH e T4, né? Às vezes se pede o anticorpo, às vezes se pede a vitamina D, mas infelizmente a gente não vê isso, né? Não vê nenhuma instrução alimentar. Então a gente trabalha muito com a instrução alimentar. Eu e a minha nutricionista, que é a Thaís Barros, que trabalha na minha equipe, na minha clínica, a gente tem focado muito na questão da dieta. Então é muito importante a gente estar atento a tudo isso, porque tanto o tratamento do hiper como do hipotireoidismo, ele realmente requer muito cuidado. Ele requer muita destreza para você deixar aquele cliente se sentindo bem, né? Então, os hipotireoideus, eles têm muitos sintomas, mas os pacientes do hipertireoidismo são mais graves em termos dos sintomas que eles sentem, né? Muita gente aí está perguntando qual é o contato que a gente tem, né? Se você entrar ali no meu Facebook, aí no meu Instagram, você pode entrar ali no meu site, que é o doutortireoide.com.br, você vai ter referências ali da nossa clínica, a gente faz os atendimentos online, a gente faz os atendimentos presenciais, né, com todos os cuidados aí por causa da Covid, tá? Então, a gente tem o maior prazer em poder ajudar você também. Para quem mora em outro estado, eu atendo até pessoas de outros países, inclusive, a gente faz consulta online, o CRM liberou, tá? Então, é um prazer poder ajudar a todos vocês. Então, fiquem atentos aí na questão da L-carnitina. Para quem não viu, por favor, vamos pensar mais, vamos procurar um profissional que vai te orientar, como que pode ser feito, né? Você tem várias pessoas que já sabem trabalhar com isso, eu já dei várias aulas, né, em alguns cursos, algumas pós-graduações, exatamente falando sobre esse assunto, tá? Eu falo muito sobre o iodo aí, então vocês estão vendo, a gente em outras postagens eu já falei sobre iodo, estou preparando mais material sobre iodo, porque sempre tem esse assunto, né? A gente sempre fala de iodo, e o iodo para hipertireoidismo, ele tem que ser usado com cuidado. Ah, mas doutor, o iodo não é um tratamento para quem tem hipertireoidismo? Sim, mas entenda, é o iodo radioativo. Ele tem uma modificação ali química, ele tem uma radiação ali naquela cápsula do iodo, né? Que é diferente daquela gotinha de Lugol que você toma, né? Então você tem que tomar alguns cuidados, porque eu sempre falo, quem quer tomar iodo tem que fazer dosagens. Então dosagens salivares e dosagens urinárias. Existem uns kits que a gente usa para fazer essas dosagens. Não é todo laboratório que faz isso, mas realmente é uma superação. Estão me perguntando, né, a respeito do iodo radioativo, tá? O iodo radioativo, muita gente tem medo de fazer o iodo radioativo, mas ele não é um mau tratamento para a sua tireoide. Ele, em alguns pacientes, quando ele é bem indicado, e quando você usa todas as outras terapias, você usa lá o tapazol, você usa o propanolol, você usa a L-carnitina e todos os outros suplementos que eu uso, infelizmente,
o que que acontece? Não, às vezes não segura. Então você muda a dieta, você faz todo aquele aparato, mas infelizmente tem pessoas que não conseguem controlar. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que lançar mão do que a medicina tem disponível. Então aí você vai analisar se para aquele cliente, para aquela condição que ele tem, o que que acontece? Se é melhor fazer a ablação, que a gente chama ablação por iodo radioativo, ou se partir por uma cirurgia da retirada da glândula tireoide. Óbvio que cada caso vai depender como está a pessoa. Então a gente vai ter que fazer todo esse trabalho aí. Mas isso hoje é bem regulamentado, você tem vários profissionais que já sabem trabalhar muito bem com isso, você tem excelentes cirurgiões, serviços que fazem isso, ok? Então, fica aí essa minha dica da L-carnitina para vocês. Vamos pensar nisso, vamos pensar nas outras coisas também. Eu quero que vocês mandem as dúvidas, as perguntas, me questione. Eu gosto muito de responder perguntas e de ser questionado, tá? Eu acho que a gente nunca pode ter, eu sou o the best do best das coisas. Não, a gente tem que ser questionado, as pessoas têm dúvidas e eu tenho realmente o maior prazer em responder tudo para você, ok? Então, fico por aqui hoje, né? A gente tem tido muita coisa aí, muitas lives, muita gente falando, muitos profissionais, mas eu quero tomar pouco seu tempo, mas eu quero ser muito objetivo, né? O nosso objetivo é informá-lo, fazer o que for possível para melhorar aí a sua condição da tireoide. Então, muito obrigado a todos pela presença, mandem aí as suas dúvidas, por favor, os seus comentários são muito importantes para o meu trabalho. Sem o seu comentário, se você não escreve lá para mim, mesmo que seja para mandar um beijo, um abraço, tá? Eu não sei se a gente está agradando e se os temas que a gente tem falado são pertinentes para vocês. Então, por favor, mandem comentários, é muito importante a gente escrever o que está sentindo, o que está pensando, né? Graças a Deus a gente tem recebido muitos comentários positivos, mas eu aceito todo tipo de comentário, eu não tenho nenhum problema com isso não. Então, mandem para mim que eu vou responder para vocês. Muito obrigado, tá? Assistam aí todos os meus materiais do YouTube, do Dr. Tiroide no YouTube, tem coisa no Face, tem coisa no Instagram, tem o meu site lá, o Dr. Tiroide, que tem os meus contatos para quem quiser consultas presenciais, consultas online. É só entrar lá no site, tem aí nas referências também, tem na bio, né? Como você pode falar com a gente e com a nossa equipe toda, tá bom? Então mande as perguntas para quem ficou sem alguma resposta. O meu trabalho hoje, ele foi aí orientar você esse suplemento, a L-carnitina, para os hipertiroideus, para quem tem o hipertiroidismo. Obrigado a todos, um abraço, fique com Deus, se protejam e eu estou aqui para te ajudar.